Doutora Lenise Aparecida Martins Garcia, volto a chamá-la como representante do Movimento Nacional da Cidadania pela Vida, Brasil Sem Aborto, para a sua manifestação em 20 minutos. Sim. Passar aqui. Obrigada. Está ótimo. Muito obrigada. Vou pegar meu tempo aqui. Bom dia, cumprimento a todos, especialmente a excelentíssima ministra Rosa Weber, ministro Roberto Barroso, todos os demais. De certa forma, uma coincidência ter falado primeiro a doutora Adriana, porque eu achei muito interessante esse princípio, nada sobre nós sem nós. Mas aqui nós temos um problema, porque o mais interessado nessa conversa ainda não pode falar. Então, eu preciso estar aqui para falar por ele. Bem, eu estou aqui representando o Movimento Brasil Sem Aborto, que é um movimento que procura se pronunciar e trazer tanto manifestações públicas como argumentos em todo esse debate. E eu começo justamente falando desse que ainda não pode falar, né, que eu sou a primeira pessoa que hoje, porque o Dr. Rafael escolheu outro ângulo, né, eu sou a primeira pessoa que vai realmente falar de quem nós estamos falando. Daquele que morre em 100% dos abortos. Para ele, não existe aborto seguro. Então, a origem de todo ser humano e o marco referencial de início de cada vida humana. E aqui, quando se faz a pergunta, quando começa a vida, né, na verdade, se está desconsiderando a ciência, porque Pasteur mostrou que não há geração espontânea. Certo? Então, desde Pasteur, que nós sabemos que um ser vivo vem de outro. Ele não pode começar a não ser a partir de outro ser vivo. Ele não surge espontaneamente. E essa relação de paternidade, maternidade, filiação se estabelece num momento muito claro, na fecundação. Esse é o único momento que pode ser estabelecido como início de um novo indivíduo que é filho dos seus genitores. E eu trago aqui um argumento que é muito óbvio, mas se uma mulher, numa única noite, tiver um relacionamento sexual com vários homens e engravidar, somente um será o pai da criança, aquele cujo espermatozoide fecundar o óvulo. Nesse momento, ele terá gerado um filho. E esse filho não surge nem 3, nem 6, nem 9 meses depois. Esse filho é gerado naquela noite. Ele se desenvolve por 9 meses, até nascer, e continua se desenvolvendo depois. Então, o desenvolvimento humano é um processo contínuo que se inicia quando um oócito, né, popularmente a gente fala óvulo, o oócito de origem feminina é fecundado por um espermatozoide de origem masculina. Essa definição de Murray Persaud, que é o livro de embriologia mais utilizado nas nossas universidades. E, inclusive, defensores da liberação do aborto concordam com esse fato. Eu estou trazendo aqui 2 citações, né? Uma que diz: não há dúvida que, desde os primeiros instantes de sua existência, o embrião concebido a partir de espermatozoides e óvulos humanos é um ser humano. Isso é Singer, que defende a liberação do aborto. A maior parte dos argumentos pró-vida parece se resumir à tese de que o feto desenvolvendo dentro de uma mãe humana é um membro da espécie Homo sapiens, e essa característica lhe confere o direito à vida. A primeira parte da tese é incontroversa. Certo? Então, ele vai defender depois o aborto, mas ele diz que é incontroverso que começa na fecundação a vida humana. Por tempo, vou pular o restante da citação. A própria inicial da DPF 442, ela traz a seguinte definição no primeiro ponto de pé de página. Embrião é o desenvolvimento celular de um óvulo fecundado por um espermatozoide até 8 semanas após a fertilização. E feto é o termo usado para designar esse desenvolvimento celular a partir de 8 semanas de gravidez até o nascimento ou aborto.
né? Ou seja, tem como ponto de referência a fertilização. Eu não tenho como ter outro ponto de referência. Certo? É inegável, né? A fertilização é referencial inegável para todas as etapas do desenvolvimento desse novo ser humano. Nenhum ser começa com 12 semanas, como nenhum mês começa no dia 12. Certo? Isso é óbvio. Eu só posso contar 12 semanas a partir da fecundação. Eu não tenho nenhum outro referencial para contar 12 semanas. Portanto, começou com a fecundação. Não está começando agora, que tem 12 semanas. Né? Assim como o mês, como eu dizia, não começa com o dia 12. Mas, então, de onde vêm esses referenciais temporais? Né? Esses outros referenciais temporais que possam ser estabelecidos ao longo da gestação? Por que falar em 12 semanas ou em 20 semanas? De novo, a própria inicial da DPF traz isso, né? Que vem do Roe versus Wade, que foi o que aprovou o aborto pela Suprema Corte nos Estados Unidos. Né? Então, a decisão que inaugurou... Eu também vou pular toda a leitura, mas eu quero que leiam comigo ali no final, que está em negrito, que é grifo meu. Até porque o procedimento do aborto no início da gestação ofereceria possivelmente menos riscos à mulher do que o trabalho de parto. Certo? Então, a referência de 12 semanas é uma referência prática que diz respeito à dificuldade maior ou menor de se fazer o aborto, ou maior risco para a mãe. Certo? Não tem nenhuma referência relativa ao desenvolvimento do embrião. E, inclusive, como agora os métodos usados são outros, como o método medicamentoso, nem sequer esse motivo se sustenta. Né? Então, é totalmente arbitrário a definição de 12 semanas. E, não por acaso, cada país trabalha com uma data diferente. Tá certo? Portugal com 10 semanas, o Brasil está trabalhando com 12, a Argentina está trabalhando com 14... Reino Unido são 20 semanas e assim por diante. Né? Então, se houvesse um dado científico, não teríamos essa distribuição arbitrária entre diferentes momentos. Bem, e eu acho interessante olhar... Aqui eu vou trazer um videozinho da National Geographic, certo? Que tem vídeos para cada semana da gravidez. Eu selecionei a de 11 semanas, porque eu penso que é mais expressivo. Peço perdão pelo português de Portugal. Apesar de não ser capaz de caminhar até ter aproximadamente 1 ano de idade, as bases para os seus primeiros passos estão lá desde as 11 semanas de gravidez. Isso são imagens reais em 3D, tá? Estas imagens a 4 dimensões mostram fetos de 11 e 12 semanas a dar pontapés e a esticar as pernas naquilo a que chamamos o reflexo de andar. Uma ação reflexa é um impulso biológico pré-programado. Quando os seus pés tocam a base do útero, o sistema nervoso dispara uma reação muscular automática nas pernas. Não digam que não tem sistema nervoso, já ouviram? Por esta altura, há tanto espaço no útero que o feto salta e pula, usando as paredes do útero como trampolim. A capacidade de andar é uma habilidade muito importante para sobreviver e quanto mais o feto se move, mais fortes serão os seus reflexos. Este reflexo de andar é claramente visível em recém-nascidos quando eles balançam os pés no chão. A transformação mais dramática de toda a gravidez acontece entre as 6 e as 11 semanas, com o feto a passar por uma metamorfose e tornando-se 5 vezes maior no espaço de umas frenéticas 5 semanas. Mais de 200 tipos de células diferentes estão nos lugares certos. Os músculos e os nervos movem-se, existe um fígado, 2 rins e um estômago do tamanho de um bago de arroz. Todos os elementos de um bebê humano estão formados e têm apenas 7 centímetros de comprimento. Todos os elementos de um bebê humano estão formados e têm apenas 7 centímetros de comprimento. Se for uma menina, ela já tem útero. Então, as pessoas que dizem eu tenho direito ao meu próprio útero, eu falo, você sim, e a sua filha tem direito ao dela.
Como citamos Roe versus Wade, vale a pena lembrar, primeiro, que esse processo foi baseado numa mentira, depois admitida pela Norma McCorvey, que falou que tinha sido violentada, e depois ela confessou que não, que isso era mentira, e depois ela se tornou uma pró-vida. Ela está aí justamente com réplicas da criança no útero, né, como essa que eu tenho nas mãos, e diz: eu estou dedicada a gastar o resto da minha vida desfazendo a lei que leva o meu nome. Norma McCorvey morreu no ano passado, fazendo parte do movimento pró-vida. Bem, desconsiderar o valor, né, de quem ainda, né, praticamente não tem passado é ir contra a lógica da natureza, né? Será que quem tem passado vale mais do que quem tem futuro? As nossas gerações se sucedem. Essa é a realidade do ser humano. Quando nós falamos da questão ambiental, nós falamos do direito das gerações futuras, daqueles que sequer gerados foram ainda, mas nós temos que pensar nos direitos deles, porque nós não podemos destruir esse mundo e não deixar o mundo para quando eles forem nascer, daqui a 20, 50, 100 anos, né? Quando não há dignidade no conjunto da humanidade, né? Ou melhor, eu não posso ter dignidade no conjunto da humanidade sem a dignidade de cada um dos seus membros, a partir do momento que ele é formado. É isso que dá continuidade para nós. Essa continuidade que vai de pai para filho, para neto, e assim se estabelece toda a geração humana, né? Suponhamos que daqui a 60 anos, esta casa esteja debatendo a licitude de se utilizarem úteros artificiais para o desenvolvimento de seres humanos gerados in vitro. Talvez essa discussão esteja aqui antes de 60 anos, mas eu coloco 60 porque não será nenhum de nós a estar fazendo esse debate. E quem está fazendo esse debate? Aqueles que virão e que têm futuro. Eu não posso desconsiderar o valor dessa pessoa por ela ainda ser um filho que está muito pequenininho, mas ele já é filho, ele tem mãe e ele tem pai, ele é um de nós. A DPF cita os países desenvolvidos como modelo, porque vários, a maior parte deles desenvolveu. Eu acho até curioso isso numa DPF movida pelo PSOL, que faz tantas críticas ao imperialismo americano, e agora traz os Estados Unidos como modelo, né, de como teria que ser a questão do aborto, né? A gente sabe que desenvolvimento econômico não implica desenvolvimento ético. E, aliás, muito desse desenvolvimento econômico se fez à base de exploração de escravos e de colônias, né? E não deixa de ser um neocolonialismo que nós tenhamos tantas ONGs estrangeiras querendo falar e que vão falar aqui, nesse espaço, na próxima segunda-feira, certo? E que estão investindo pesadamente. Saiu um artigo, recentemente, 18 milhões de dólares essas ONGs investiram na América Latina para a aprovação do aborto. Qual será o seu interesse? Será que não é bom a gente saber por que é isso, né? E depois, nesses países em que o aborto é aprovado, isso está muito longe de estar pacificado. Nos Estados Unidos, o movimento pró-vida é muito forte. Todos os anos, em 22 de janeiro, que é o dia em que foi aprovado na Suprema Corte, vão multidões nas ruas de Washington, de milhares, centenas de milhares de pessoas, por vezes milhões. Eu tive a oportunidade, há 2 anos, de participar dessa marcha debaixo de neve. E nós estávamos lá, quase 1 milhão de pessoas nas ruas de Washington, debaixo de neve, clamando pela vida contra o aborto. Então, não está de forma alguma pacificado nos Estados Unidos, e vários estados americanos têm recentemente aprovado leis restritivas ao aborto. Bem, uma palavra sobre a DPF, a relação entre a DPF 54, que tratou da questão do anencéfalo, e essa presente, a DPF 442, porque isso também está na inicial, né? Então, a inicial da DPF 442 diz o seguinte: na DPF 54, a Corte alinhou-se a tendências de cortes internacionais no enfrentamento da questão do aborto por causais. Eu participei também daquela discussão, e eu tenho que dizer aqui que insistentemente se falou, e inclusive nos votos dos ministros, que não se tratava de aborto, que o que estava se discutindo ali era a antecipação terapêutica do parto. Inclusive, eu trago, com sua licença, ministro Barroso, palavras suas enquanto advogado naquela ação,
em que o senhor disse: em primeiro lugar, a interrupção da gestação, no caso de feto anencefálico, não é aborto e, portanto, constitui fato atípico que está fora da incidência do Código Penal. Portanto, eu penso que aquela decisão não pode ser usada como precedente para o atual debate. E também outro ponto interessante é o marco das 12 semanas, que também foi amplamente debatido naquele momento, porque é com 12 semanas que se faz o ultrassom, muitas vezes com a intenção de ver o sexo da criança, e que se descobre a anencefalia. Então, naquela altura se discutiu que nós podemos diagnosticar com certeza a malformação naquele momento e que percebemos a ausência de cérebro. E isso é verdade. Agora, a gente só pode detectar a malformação e a ausência de cérebro porque a criança normal está formada e tem cérebro. Então, agora não vão me dizer que não está formado ou que não tem cérebro, em total contradição com o que foi dito naquele momento. Bem, outro ponto, que a legalização faz com que aumente o número de abortos, ao contrário do que também vem sendo dito aqui. E o gráfico mostra muito claramente, aqui no caso do Uruguai, né, o grande problema é que se comparam dados supostos, anteriores à aprovação, com dados reais depois da aprovação. Se eu ignoro aquele dado anterior, que não tem segurança alguma, e considero o dado que é válido, a gente vê que, uma vez aprovado, o aborto ele só aumenta. No Uruguai, como já foi trazido aqui, 36% nos últimos anos. Na Inglaterra, a gente vê o gráfico. E mesmo essa estabilização, aparente estabilização ao final, nos anos mais recentes, ela é em números absolutos. Mas se a gente desconsiderar a diminuição, se a gente considerar a diminuição da natalidade, o número proporcional continua crescendo. A gente tem mais abortos para cada nascido vivo. Teresa Vargas fez um estudo da síndrome de Down na Espanha, e ela compara um dado muito simples: o número de crianças nascidas com síndrome de Down para cada proporção de 10 mil partos, em cada um dos momentos em que se liberou com maior facilidade para o aborto. E a gente vê que isso diminui de um pouco mais de 14 para um pouquinho mais de 4. Tá certo? Então, o dado está aí. Cada um discuta o dado como quiser. E ela também fala depoimentos de mães, até pela pressão dos profissionais de saúde. E ela traz aqui essa frase, dita por uma mãe. Poucas horas antes de meu filho nascer, uma enfermeira me perguntou como eu pude deixar que ele nascesse, com todos os avanços que temos hoje em dia. Bem, a questão da quantidade de mortes maternas devidas a aborto. O doutor Rafael já falou das fake news na imprensa. Eu vou passar bastante rapidamente por isso. Né? Chegaram a colocar 200 mil mulheres. 200 mil mulheres é 3 vezes mais do que o número total de mortes de mulheres em idade reprodutiva no Brasil. Certo? Então, um pouquinho de apuração jornalística mostraria que esse número é absurdo. Mas, seguindo o ministro Ricardo Barros, que falou em 11 mil, e recentemente saiu esse bordão de 4 mulheres que morrem por dia. Certo? Uma vez colocado esse dado, entre aspas, no Estadão, a mídia toda saiu reproduzindo, eu já vou mostrar, embora haja uma figura no mesmo artigo, e que na legenda da figura está dito: o banco de dados indica 54 mortes comprovadas de mulheres em decorrência da interrupção da gravidez em 2014. Só que eles colocam esse dado, dizem o dado que consta realmente no site do SUS, só que depois desconsideram esse dado, certo? E dizem que seria 3,3% das mortes maternas, e, de fato, é por volta disso. Né? Isso foi repercutido, como falava, por toda a mídia. E houve, em função disso, um requerimento de informações da Câmara dos Deputados ao Ministério da Saúde e uma resposta oficial. Então, o que eu estou colocando aqui é a resposta oficial assinada pelo ministro da Saúde para a Câmara dos Deputados, mostrando a tabela com as mortes maternas que indicam, no ano de 2014, que era o último naquele momento de apresentação, como tendo 55 mortes maternas atribuíveis a aborto. E aquele número de 4 por dia vem de onde? Vem desse 1.664 aqui. A Câmara dos Deputados perguntou ao Ministério da Saúde de onde vinha esse número. E a resposta é a seguinte:
Em relação aos dados publicados na reportagem do jornal Estado de São Paulo, os registros de 2015... Bom, não vou ler tudo, tá? Vamos ali onde está a seta. Informamos que eles não correspondem ao número de óbitos relacionados ao aborto, e sim ao número de internações para a realização de aborto por razões médicas no SUS. Certo? Então, utilizaram um número que dizia respeito a absolutamente outra coisa para colocar na manchete do jornal que eram 4 mortes maternas por dia, e isso foi repercutido por toda a mídia. Agora, vocês me digam se isso é ou não é fake news. Bem, e, por fim, o aborto é um ato livre da mulher? O que a gente vê é que, muitas vezes, o aborto é pressão do homem. E eu trago aqui 2 casos extremos, em que essa ameaça resultou, de fato, na própria morte da mulher. O primeiro caso é o da Elisa Samúdio e do goleiro Bruno. Ela foi procurar a delegacia porque ela estava sendo pressionada a fazer o aborto. Não teve o aborto, teve o seu filho e foi morta pelo pai do seu filho, porque ela não aceitou fazer o aborto e esse filho incomodava por motivos vários. O outro caso recente da Nathalie Rios, lá do Rio de Janeiro, certo? Também saiu em toda a mídia, dentista mata a ex-namorada que não quis abortar, né? E, no caso, foram mortas ela e a criança. Ela foi morta grávida, exatamente porque ele estava para se casar e não queria, né, evidentemente, esse outro filho com outra pessoa, certo? Então, a pressão foi essa, né? Evidentemente, não são tantos os casos que chegam a um extremo como esse, mas a pressão, sim, a gente sabe que é muito violenta, certo? A gente atua muito com entidades como o SERV, que vai falar aqui hoje à tarde, né, que atende mulheres que estão pensando em fazer o aborto, e a gente sabe que muitas delas chegam, de fato, não querendo abortar, tanto que, quando são ajudadas, desistem de fazer o aborto, mas porque estão sendo pressionadas pelo pai da criança. Então, acho que a gente tem que pensar se realmente estaria, né, num ambiente machista, favorecendo direitos da mulher ao liberar o aborto. Porque, se o aborto é o problema, o aborto não pode ser a solução. Muito obrigada.